Perguntas que se pode fazer aos espíritos. Livro dos Médiuns, capítulo 26. Item 286. Deve-se dar a maior importância à maneira de formular as perguntas, e mais ainda à sua natureza. Duas coisas devem ser consideradas nas perguntas aos espíritos: a forma e a essência. Em relação à forma, elas devem ser claras e precisas, evitando as questões complexas. Porém, há outro ponto importante, que é a ordem em que devem ser feitas. Quando um assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com método, de modo a decorrerem naturalmente uma das outras. Os espíritos respondem muito mais fácil e claramente dessa maneira do que quando as perguntas são formuladas ao acaso, passando desordenadamente de um assunto para outro. É por essa razão que é sempre útil prepará-las antecipadamente e, eventualmente, durante a sessão. Intercalar aquelas que as circunstâncias tornem necessárias. A essência da questão exige atenção, porque muitas vezes é a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Há algumas a que os espíritos não podem ou não devem responder, por motivos que nos são desconhecidos. Portanto, é inútil insistir, mas o que se deve evitar, acima de tudo, são as perguntas feitas com o objetivo de colocar sua inteligência à prova. Item 287. Certas pessoas pensam que é preferível abster-se de fazer perguntas e que convém esperar o ensinamento dos espíritos sem o solicitar. Isso é um erro. Os espíritos dão, sem dúvidas, instruções espontâneas de grande alcance, que não devemos desprezar. Mas há explicações que frequentemente teríamos que esperar muito tempo se não fossem solicitadas. Sem as perguntas que propusemos, o livro dos espíritos e o dos médiuns ainda estariam por fazer, ou, pelo menos, estariam muito incompletos, e uma imensidão de problemas de grande importância ainda haveria de ser resolvida. As perguntas, longe de terem qualquer inconveniente, são de grande utilidade sob o ponto de vista da instrução, quando quem as propõe sabe enquadrá-las nos devidos limites. E ainda tem outra vantagem: ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores e enganadores, que, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova das perguntas feitas com lógica, por meio das quais são levados aos seus últimos redutos. Como os espíritos verdadeiramente superiores não têm nada a temer em semelhante questionário, são os primeiros a dar explicações sobre os pontos de difícil entendimento. Os outros, pelo contrário, receando enfrentar adversários mais fortes, têm grande cuidado em evitá-lo. Em geral, estes também recomendam aos médiuns que querem dominar e fazer aceitar suas ilusões que se abstenham de toda controvérsia em relação a seus ensinos. 288. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Depende. Os espíritos sérios sempre respondem com prazer àquelas que têm por objetivo do bem e os meios de nos fazer avançar. Eles não ouvem as perguntas fúteis. Basta que uma pergunta seja séria para se obter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, e sim o caráter daquele que a faz. Quais são as perguntas particularmente antipáticas aos espíritos? Todas as que são inúteis, ou que são feitas com o objetivo de curiosidade
e para experimentá-los. Nesses casos, eles não respondem e se afastam. Terceira, para os espíritos imperfeitos, há perguntas antipáticas? Sim, aquelas que podem fazer descobrir sua ignorância e sua fraude, quando eles procuram enganar. A não ser isso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. 4. O que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração e um passatempo, ou um meio de obter revelações sobre o que lhes interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores, que, como elas, querem se divertir. Ambos os lados ficam contentes, mistificadores e mistificados. 5. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é por sua vontade ou porque um poder superior se opõe a certas revelações? Tanto um quanto o outro. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. 5a. Insistindo, energicamente o espírito responderia? Não. Quando o espírito não quer responder, sempre tem facilidade de ir embora. Por isso é necessário esperar quando é dito para esperar, e principalmente não teimar e forçá-los a responder. Insistir para obter uma resposta que não se quer dar é um meio certo de ser enganado. 6. Todos os espíritos são aptos a compreender as perguntas que se lhes façam? Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responder bem ou mal, como acontece entre vocês. Em certos casos, e quando é uma questão útil, acontece de um espírito mais esclarecido vir ajudar e lhe sopra a resposta. Isso é reconhecido facilmente pelo contraste de certas respostas e, além disso, porque o espírito diz. Isso apenas acontece com espíritos de boa fé, mas de limitado saber. Nunca acontece com aqueles que fazem alardes de falsa sabedoria. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre: Jesus esteja conosco.